Rotep Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, que é muito importante, compartilhando nossos vídeos, deixando aí os likes de vocês. Desde já, muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos história, antropologia, todas as contribuições que as populações africanas da diáspora e do continente legaram para a humanidade ao longo dos tempos e tudo mais que permeie as discussões dentro do campo das relações étnico-raciais e outras questões também que vocês queiram que a gente discuta aqui. Só deixar aí os comentários de vocês, enfim, com sugestões de pauta, e aí, na medida do possível, a gente vai trazendo aqui para vocês nossas observações, enfim, nossas visões. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre um fato histórico que ocorreu no Brasil com a tomada de posse de duas irmãs que são mulheres muito importantes na luta antirracista, na luta pela defesa das populações nativas e das populações africanas aqui na diáspora. Estou falando da Sônia Guajajara e da irmã Aniele Franco. A Sônia Guajajara assumiu o Ministério dos Povos Indígenas e a irmã Aniele Franco ela assumiu o Ministério da Igualdade Racial. Eu estou um pouquinho à vontade para falar da irmã Aniele Franco porque ela foi minha colega, né, no mestrado de Relações Étnico-Raciais no Cefet. Tive a oportunidade de conversar um pouco com ela, tive a oportunidade de abraçá-la, né, assim que eu a conheci. Eu não conhecia a sua irmã, né, a outra irmã Marielle Franco, que foi retirada de nós, mas assim que eu a vi, eu percebi que elas são muito parecidas e eu pude abraçá-la e dizer algumas palavras para ela, e eu vi que se tratava de uma pessoa absolutamente fantástica, totalmente engajada na luta antirracista, na luta contra o machismo, na luta pela defesa das populações periféricas. Eu acho que tanto a irmã Sônia Guajajara, que podemos chamá-la de irmã porque ela é membro dos povos originários, né, outras populações autóctones, embora saibamos, nós, todas e todos, a partir da perspectiva do pan-africanismo, a partir das obras de Cheikh Anta Diop, que as populações africanas foram as primeiras a chegar aqui nesse território chamado Brasil, e as populações que nós chamamos de nativos, povos originários, etc., são uma segunda leva de africanos que vieram para esse território. De qualquer forma, tanto as populações nativas quanto nós, africanas e africanos, somos os primeiros a colocar os pés nesse território aqui, porque somos os povoadores do planeta inteiro. Dito isso, foi muito simbólico por ter sido numa quarta-feira a posse das irmãs, porque quarta-feira é dia de Xangô, assim como foi numa quarta-feira a posse do irmão Silvio Almeida, né, no Ministério dos Direitos Humanos, e também um dia de Xangô, e ele é advogado, enfim, totalmente filósofo também, né, e está totalmente envolvido nessas questões todas. Se eu não me engano, ele também é do Axé, se eu não me engano, o irmão Silvio Almeida. Mas eu estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho também do Silvio Almeida, logicamente, né, que é uma grande conquista, um grande quadro da luta antirracista, e também para falar sobre essa questão de duas mulheres, porque é muito simbólico, porque no campo do pan-africanismo a gente estuda muito matriarcado, família. E é preciso que a gente compreenda que as mulheres africanas, sejam elas as nativas das Américas e sejam essas mulheres africanas da diáspora, né, elas têm uma contribuição absolutamente fundamental, conforme explica Cheikh Anta Diop, porque elas foram as populações, as mulheres, quem deram o start, o passo inicial para o surgimento das primeiras civilizações na história da humanidade, e que são civilizações negras. Então, eu acho que, do ponto de vista simbólico, histórico, antropológico, ter duas mulheres deste quilate, dessa estatura política, intelectual, moral, uma visão histórica, antropológica, profundamente conhecedora das questões étnico-raciais no Brasil, e ainda mais se tratando, como eu falei, de duas mulheres, né? Porque a gente percebendo o processo da posse, a cerimônia da posse, foi simbólico demais, porque teve um ritual belíssimo, né, que foi feito pelas populações nativas que estavam lá, naquele espaço ali,
que foi lindo demais, onde os caboclos, os nativos, formaram um círculo do qual saiu quem? A mãe, né? Vamos dizer assim, pelo menos no meu modo de entender, saiu a Sônia Guajajara, porque todos nós viemos de um ventre ancestral, né? Então, eu acho que é muito simbólico aquela tomada de posse. É como se tivesse nós retomando o que é nosso por direito, historicamente, que foi retirado de nós, né? Durante muito tempo. E eu acho que da irmã Aniele Franco, o discurso dela, que foi muito emocionante, que foi precedido pela fala de uma irmã preta do Complexo do Alemão, sendo a Aniele oriunda do Complexo da Maré, né? Também foi igualmente brilhante, porque ela falou uma coisa que é muito séria. Porque, presta atenção, desde o último dia 8 de janeiro, né, está se falando muito na garantia dos direitos constitucionais, enfim, da questão da democracia, né, do Estado democrático de direito, etc. E a irmã Aniele Franco, ela falou uma coisa que é fundamental, que enquanto houver racismo, não haverá democracia. É exatamente isso. E o racismo não é só contra nós, pretas e pretos, mas contra populações nativas, autóctones também. Porque os portugueses, por exemplo, chamavam as populações nativas, eu estou à vontade para falar porque eu pesquisei isso na minha monografia da graduação, né? Os portugueses chamavam as populações nativas aqui das Américas, particularmente aqui do Brasil, de negros da terra, né? Lembrando sempre que não foram os europeus que nos identificaram primeiro como negros, ok? Quem se identificou como negro primeiro, historicamente falando, foram os próprios africanos, em Kemet e também na Suméria, mas no caso dos portugueses, a partir do século XVI, quando eles invadem esse território, eles chamam as populações autóctones daqui do Brasil de negros da terra, só que com uma conotação negativa, que eles criaram, não nós criamos, eles criaram, fundamentalmente. De qualquer forma, somos negros e negras, né? Tanto as populações nativas quanto nós, populações da diáspora africana. E, repetindo, foi absolutamente simbólico que tenha sido numa quarta-feira, dia de Xangô, que tenha acontecido todo aquele processo ritualístico que fez com que a irmã Sônia Guajajara, né, tomasse posse daquela forma lindíssima, resgatando um ritual ancestral das populações nativas. Aliás, a irmã Sônia Guajajara disse que o futuro é ancestral, uma frase muito linda, que já tinha sido dita antes pela irmã Catiúcia Ribeiro, né? Que também é uma outra irmã preta que eu convido vocês a conhecer o trabalho dela, que é fantástico, né? Muito nossa, essa irmã, uma irmã de muitíssimo valor, seríssima, que resgata a discussão do mulherismo africana e tem tudo a ver com essa questão da tomada de posse, porque as mulheres negras têm uma importância capital na história da humanidade, família, da humanidade. As mulheres pretas, elas foram rainhas, as mulheres pretas construíram cidades, as mulheres pretas construíram palácios, templos, as mulheres pretas foram governantes, as mulheres pretas foram chefe de Estado, foram chefe de Estado onde controlaram exércitos compostos por homens, né? As mulheres pretas, elas têm uma importância histórica muito grande que todas as mulheres pretas do Brasil precisam conhecer. Porque quando a gente fala das contribuições das mulheres pretas ao longo da história, infelizmente muitas irmãs que estão, assim como muitos irmãos, mas particularmente muitas irmãs que estão infelizmente seduzidas pelo eurocentrismo, sabe, infectadas pelo vírus do eurocentrismo, elas falam que isso é África mítica. Não pode ser África mítica se temos provas documentais da existência de rainhas no continente africano e de mulheres que foram de grande importância na liderança de processos revolucionários aqui nas Américas,
não por acaso a história de Cuba está aí que não deixa ninguém mentir. O próprio Fidel Castro já falou, né, que o processo de revolucionário em Cuba começa lá no século XIX, XVIII, por ali, com um levante de escravizados africanos, né, em Cuba contra a dominação colonial espanhola, e este levante foi feito por uma negra Lucumí chamada Carlota. Não por acaso foi batizado de Operação Carlota, né, o contingente de militares, de armas, enfim, etc., que Cuba mandou para Angola, para os angolanos lutarem contra as forças imperialistas dos Estados Unidos, da África do Sul, do período do Apartheid, e também de Israel. Isso está documentado, né? Está documentado, né? Inclusive está no livro Fidel Castro, Biografia de Duas Vozes, do Inácio Ramonet. Tem um documentário chamado Cuba, uma Odisseia Africana, que fala sobre isso. Então, Carlota foi uma mulher fantástica cubana. E aqui nós temos duas mulheres, dentre muitas outras, igualmente fantásticas, que agora estão no poder, aqui no Brasil, com status de ministras. Isso, irmãos, família, isso é muito importante. Isso é simbólico demais. Porque esse território, ele era para ser o melhor território do mundo para se viver, se não fosse a invasão dos europeus que destruíram diversas civilizações nativas daqui e que trouxeram, né, as populações africanas para cá. Embora já tivesse populações africanas aqui quando os europeus chegaram, quem nos dá conta disso é exatamente a obra do grande Ivan Van Sertima. Eles vieram antes de Colombo, né? Mas o que é importante salientar neste papo aqui que a gente está tendo com vocês é dessa grande importância que nós estamos vivendo, desse período histórico que nós estamos vivendo, em que de novo temos uma mulher negra e agora temos uma mulher nativa no ministério que mudou de nome propositalmente, de uma maneira forte, né? Ministério dos Povos Indígenas, ou seja, vai passar todo mundo. E tem muitas mulheres no gabinete da ministra Sônia Guajajara, muitas mulheres nativas que eu pude observar na posse dela, que eu via recentemente. Eu não pude ver no dia, eu vi agora recentemente. Da mesma forma que tem muitas mulheres pretas no gabinete da grande irmã Aniele Franco, que certamente fará história nesses 4 anos, e mais para frente também, quem sabe ela não vem aí disputando um cargo político, talvez de prefeita do Rio de Janeiro, talvez de governadora, quem sabe um dia possa ser presidenta da República, né, deste país majoritariamente preto, e que tem muitas mulheres que contribuíram decisivamente, Tia Ciata, enfim, muitas mulheres pretas para a construção desse país, né? Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, então Sueli Carneiro, muitas mulheres negras que pavimentaram o caminho para que a irmã Aniele Franco chegasse onde está, né? Trazendo a força ancestral dessas mulheres, trazendo a luta de toda a nossa comunidade que está sofrendo a barbárie nas favelas, nas periferias, onde o racismo nos colocou lá. Mas o nosso lugar não é na periferia, o nosso lugar não é na favela. É bom que isso fique claro aqui, sempre vou tocar nesse ponto, porque a favela é o lugar que o racismo determinou para nós vivermos. Enquanto isso, pessoas brancas ficam romantizando a vida na favela. E pergunta para essas pessoas que ficam romantizando a vida na favela se elas querem morar um dia na favela, um dia sequer. Ter helicópteros sobrevoando a sua residência, onde seus filhos são impedidos de ir para a escola porque a polícia criada pelo branco está lá o tempo todo dando tiro à torta e à direito, matando pessoas indiscriminadamente, matando jovens, tirando vida de jovens, de mulheres, de homens, de idosos, negras e negros, né? Pergunta para essas pessoas que ficam romantizando a vida na favela. A vida na favela não é para ser romantizada, a vida na favela é para ser estudada, é para ser compreendida que aquele lugar ali não é o nosso lugar de pertencimento. Nossos ancestrais foram para lá porque não tiveram outra escolha, né? Mas eles pavimentaram o caminho para nós chegarmos aqui. Se nós estamos aqui é graças a eles, fundamentalmente. Graças aos nossos ancestrais que pavimentaram esse caminho. Mas nós temos que lutar, nos organizar, para que um dia a gente desfrute
do conforto que nós fazemos e fizemos e fazemos por merecer, porque fomos nós, esses dois povos, fundamentalmente, os nativos e nós, população preta, que construímos esse país, gente. Fundamentalmente, é óbvio que sim. Até porque, analisando do ponto de vista histórico, a partir da perspectiva do panafricanismo, como a gente está fazendo aqui, a gente vai fazer sempre, os europeus que vieram para cá, no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, pós, entre aspas, escravidão, bota um monte de aspas aí, nenhum deles foi escravizado. Nenhum deles. Pode reparar que todos eles conseguem levantar sua árvore genealógica. Nós não. Nós não conseguimos levantar nossa árvore genealógica. E todos eles tiveram benesses do Estado para se estabelecer aqui. E hoje em dia vem com esse papinho de meritocracia. É bom que isso fique claro. E eu não estou aqui falando, já você é todos brancos, não. Eu sou contra os racistas, fundamentalmente. E serei contra os racistas. Estejam eles onde estiverem. Na direita ou na esquerda. Estejam onde eles estiverem. Até porque o panafricanismo não é para passar pano para ninguém. Nem para preto. Que dirá para branco racista. Para branco racista a gente vai combater mesmo. Então, dito isso, família, eu acho que é muito importante que nós compreendamos esse momento histórico que estamos vivendo no Brasil, com duas mulheres negras, com status de ministério, com status de ministras, perdão, e que certamente precisam muito da nossa ajuda, da nossa compreensão, né, para que elas consigam se manter lá, porque não tenham dúvidas que elas estão sendo violentamente vigiadas o tempo todo, com uma lupa pelos nossos inimigos, né, porque a primeira falha, o primeiro erro, qualquer um que seja, por menorzinho que seja, pode ser um erro que não tem nenhum tipo de consequência, mas vai chover de críticas em cima delas para o simples fato de elas serem negras, né, e mulheres, fundamentalmente, né? Então, a gente precisa compreender o quão simbólico e histórico é este momento que nós estamos vivendo, tá? Eu vou fazer um outro vídeo aqui, agora, mais para frente, sobre uma outra questão fundamental, né, que nós estamos vivendo, que é sobre essa nova postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Percebam como ele está diferente, está mais contundente, firme nas suas posições políticas. Mas isso é um papo para um outro momento, um outro vídeo que eu vou fazer num outro momento, e a gente vai voltar aqui para trocar ideia com vocês. Dado o recado, família, venham fazer comigo o meu curso de História Geral da África. Ele é comigo, ele é online, mas não é aula gravada, é aula comigo. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Me procurem lá no meu Instagram, @jorge.pan_africano. Em breve a gente volta para trocar mais ideias com vocês. Estamos juntos sempre. Viva o matriarcado. Hotep, Africano Centro.